Olá, então, pessoal, nós estamos aqui com o nosso programa Incríveis Fatos da Grécia Antiga. E para iniciarmos essa nossa conversa, nós temos duas convidadas, a Lohane e a Maria, que vão nos falar a respeito do mundo titânico, do início do mundo titânico dentro da mitologia grega. Quem que começa falando? Lohane. O mundo mitológico grego tem início com o casal Urano e Gaia. Urano, o céu, permanecia unido a Gaia, a Terra, em um ato de reprodução constante. Dessa união nasceram os titãs, que não conseguiam sair do ventre de Gaia. Infelizes com os filhos aprisionados, Gaia ajudou um deles, Cronos, a castrar o pai. Com isso, Urano se separou de Gaia, uma metáfora que simboliza o surgimento no mundo após a separação entre o céu e a terra. Cronos passou a reinar, mas com ele perder o poder, engolia os filhos com que tinha com a titã Reia. Calma lá, o Cronos engolia os seus próprios filhos, devorava seus próprios filhos, é isso, Lohane? Sim. E o que aconteceu na sequência? Um deles, Zeus, escapou desse destino e resgatou os irmãos. Zeus derrotou Cronos, que deu início à Era dos Deuses. Então foi Zeus que acabou derrotando o próprio pai e deu início à Era dos Titãs, a Era Titânica, foi isso? Sim. Aham. E o que mais chamou a atenção de vocês nessa história mitológica dos gregos? Como que é o mesmo nome? Que comia os filhos. Cronos. É o Cronos. Dando sequência ao nosso programa sobre a Grécia Antiga, principalmente sobre mitologia e religião, nós temos aqui a presença do Marcos, do Gabriel e do Adriel, que vão nos falar a respeito de três divindades que supostamente habitavam o Monte Olimpo, lá na Grécia Antiga, não é mesmo? Lembrando sempre que os gregos, eles tinham uma crença politeísta, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses e alguns deles habitavam o famoso Monte Olimpo. E o Marcos vai começar falando para nós sobre Poseidon. Quem que era esse deus? Poseidon era o deus, o irmão mais velho de Zeus e Hades. Ele era deus dos mares e com o movimento do seu tridente ele podia soltar raios e fazer terremotos. Exatamente, né? Poseidon, que dentro da mitologia romana é Netuno, o deus dos mares. E o Gabriel vai falar para nós sobre Hades. Quem era Hades? Hades, mesmo sendo irmão de Zeus e Poseidon, não morava no Monte Olimpo. Ele tinha sua própria terra, que se chamava Ver o Mundo dos Mortos. E mesmo que ele fosse o rei dos mortos, ele não era mau. Ele cuidava do submundo, né? Quando as pessoas morriam, acreditavam os gregos, era para o mundo subterrâneo, que essas pessoas iam lá no mundo do Hades, uma espécie, digamos assim, muito semelhante ao inferno cristão, onde as pessoas eram julgadas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do julgamento também. E o nosso amigo Adriel vai falar sobre Hera. Hera é a terceira mulher de Zeus e rainha de Olimpo. Ela é considerada deusa do matrimônio e do parto. Ela é vingativa com as amantes do seu marido e com os filhos que ela gera. Calma lá um pouquinho, você está me falando que Zeus, esposa de Hera, tinha amantes? Sim, é o que está na história. É o que está dentro da mitologia da Grécia Antiga. Muito bem. Palmas para os nossos convidados. Dando continuidade ao nosso programa, vamos continuar falando a respeito dos deuses que habitavam o Monte Olimpo. E as nossas convidadas aqui, a Emanuele, a Juliana e a Marizane, vão nos falar sobre Zeus, Afrodite e Hefesto. Quem era Zeus, Emanuele? O filho mais novo de Cronos e Rei é o líder dos deuses. Ele impõe a ordem e a justiça lançando raios. Isso mesmo, né? Zeus era o deus dos deuses. Lembre que Zeus foi aquele filho do Cronos que conseguiu se libertar do próprio pai e deu origem ao mundo titânico, conforme nós conversamos aqui com outros convidados já. E Afrodite, Juliana? O nome deusa do amor significava descida da espuma, que diziam ter surgido do mar. E era a mais bela de todas as deusas. E teve vários casos
com um deles foi com Hermes e Ares e se casou com Hefesto. Pois é, Afrodite, que era a mais bela das deusas, segundo a crença dos gregos, vejam só que curioso, ela acabou se casando com Hefesto, que não era, digamos assim, um astro do cinema, né? Ele não era lá muito belo por fora. Quem era Hefesto, Marizane? Hefesto, filho de Zeus e Hera. Hefesto nasceu tão fraco e feio que foi jogado no oceano pela mãe. Resgatado por ninfas, e virou um famoso artesão. Impressionados com o talento dele, os deuses levaram ele ao Olimpo e o nomearam deus do fogo e da forja. Isso. E Hefesto acabou se casando, né, se unindo a Afrodite, que era a mais bela das deusas, segundo a crença dos gregos. E aqui nós temos uma bela lição de amor, né, meninas? Ou seja, nós temos a união de Afrodite, que era a mais bela das deusas, com Hefesto, que era um brilhante artesão, mas ele não tinha uma aparência assim tão bela, mas tinha uma beleza interior muito grande. Foi o que Afrodite provavelmente viu nele. Então fica a lição para nós aqui, de que o que importa realmente não é a beleza externa apenas, e sim o que a pessoa guarda em seu coração. Salva de palmas às nossas convidadas. E no Monte Olimpo residiam mais 3 deuses, né, meninas? É o que vão comentar conosco aqui a Ellen, a Emily e a Natália. Começando por Apolo. Apolo, ele era o deus da luz, representado pelo sol, da arte, da medicina e da música. Ele era filho de Zeus com Titoleto. Na juventude ele era vingativo, mas se tornou um deus mais calmo, com o poder de cura, de música e de previsões do futuro. Ele previu o futuro? Puxa vida, se existisse a Mega Sena naquela época, né, ele poderia nos fornecer os números. Piadinha sem graça. E temos também o Ares, né, Emily? Ares era o terrível deus da guerra, era filho de Zeus e Hera. No campo de batalha podia matar o mortal apenas com seu grito de guerra, e também ele era amante de Afrodite. Calma lá, ele podia derrotar os seus inimigos no campo de batalha com o quê? Apenas com seu grito de guerra. Puxa vida, tem alguns alunos aqui que também tem um grito muito alto, né? Acho que são parentes do Ares. Continuando aqui, Artemis. Artemis era irmã gêmea de Apolo, era deusa da caça, representada como uma mulher com um arco, mas também era protetora dos animais. Ela ficava brava quando se sentia ameaçada. Calma lá, eu fiquei um pouco confuso. Ela era deusa da caça e, ao mesmo tempo, era protetora dos animais? Sim. Você não acha isso um tanto quanto contraditório? Sim. Mas era a crença dos gregos, não é mesmo? Temos que tentar entender o que se passava na cabeça dos antigos gregos, que tinham essa mitologia tão rica e variada. Salva de palmas para as nossas convidadas. Finalizando aqui o nosso estudo a respeito dos deuses que habitavam o Monte Olimpo, esqueci de falar para vocês, é claro, o Monte Olimpo realmente existia, existe até hoje, né? Mas os gregos apenas acreditavam que no Monte Olimpo habitavam, né, os deuses sob a regência de Zeus, o deus dos deuses. E o nosso amigo Felipe vai falar um pouquinho sobre Hermes. Quem era Hermes, Felipe? Era filho de Zeus com a deusa Maia. Era um mensageiro dos deuses e mercadores, viajantes também. E também é contado como um homem de sandálias com asas. Digamos assim que ele poderia ser hoje o deus dos carteiros? Isso. E também ele tinha um lado meio obscuro. Ele trazia falsas histórias e mentiras. Que dá quase a mesma coisa, né? Você conhece alguém que mente, Felipe? E um monte de pessoas. Infelizmente, né, isso existe. Temos mais uma deusa, João, né? Atena. Quem era Atena no Monte Olimpo? Atena é a deusa da sabedoria, filha de Zeus com a primeira mulher dele, Metis. Seu símbolo é a mais sábia das aves, coruja habilidosa e especialista. Nas artes e na guerra, Atena carrega uma lança e um escudo chamado égide. Muito bem. Você conhece coruja? Sim. Por que, na tua opinião, a coruja ela simboliza
inteligência, sabedoria? Não sei, senhor. Vamos pesquisar sobre isso. Palmas para os nossos colegas. Dando sequência aqui ao nosso programa sobre fatos curiosos da Grécia Antiga, nós temos agora um assunto que é um pouco de arrepiar. Nós vamos tratar do mundo dos mortos, como que era a crença da vida após a morte dentro da mitologia grega. O que você tem para nos falar, Caroline? Que na mitologia, a alma dos mortos era mandada para o mundo subterrâneo, governado por Hades. Para entrar lá é preciso pagar um barqueiro Carante, que fazia travessias no rio de Estígio. Exatamente. Hades comandava o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, só que não era fácil chegar lá. Era preciso atravessar o rio Estige, que inclusive o barqueiro Caronte fazia essa travessia, e é por isso que a gente vê inclusive nos livros, nos filmes, que os mortos eles eram enterrados com uma moeda, né, Caroline? Para que servia a moeda? É para pagar o cara. Para pagar o Caronte que fazia a travessia. Vitória, o que você tem para nos contar? Por isso os gregos enterravam os mortos com uma moeda no submundo de Hades e é julgado por 3 juízes. Quantos juízes? 3. Muito bem, e depois que os mortos eram julgados, qual que era o destino deles? Os que viveram a vida corretamente eram mandados para uma região chamada Campos Elíseos, cheia de paisagens verdes e floridas. Exatamente, o Campos Elíseos, que era o local onde os bons eram mandados depois do julgamento, nós podemos comparar com o paraíso que nós acreditamos dentro da crença dos cristãos. Uma espécie de paraíso, o chamado Campos Elíseos. E quem não tinha uma vida correta, Vitória, qual que era o destino? Equivalente ao inferno cristão, é um poço profundo, quase sem fim, escuro, úmido e frio. Mas como que era o nome? Inferno? Tártaro. Tártaro era esse lugar temido para onde as almas que não haviam tido uma boa vida na terra eram mandadas. Equivale mais ou menos ao que nós entendemos hoje por inferno. Então, as nossas amiguinhas aqui, a Caroline e a Vitória, falaram um pouquinho sobre o mundo dos mortos, a crença dos gregos a respeito da vida após a morte. Uma salva de palmas. Bom, além da crença em vários deuses, porque os gregos eram politeístas, eles também acreditavam na existência de seres mitológicos muito curiosos, que nós acabamos vendo aí em filmes como Percy Jackson, em vários livros, né? Para quem gosta de ler. E a gente vai falar sobre eles agora, né, Lucas? Começando sobre os heróis. Quem eram os heróis, Lucas? Os heróis, ou também conhecidos como semideuses, eram filhos de deuses com humanos. Detinham algum poder, mas diferente dos deuses, eles eram mortais. Exemplos: Aquiles, Teseu e Hércules. Exatamente. Os deuses, aliás, os semideuses ou heróis, eles eram filhos de deuses com mortais. Porque às vezes, os deuses como Zeus, eles davam uma descidinha lá do Monte Olimpo, se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos. O Aquiles foi um deles. Aquiles, um grande herói grego, que inclusive lutou na Guerra de Troia, foi um grande herói da Guerra de Troia, e acabou sendo morto por uma flechada no único ponto fraco que ele possuía. Vocês sabem qual que é? Não é garrão, é calcanhar de Aquiles, né? A flecha pegou exatamente no calcanhar dele. Inclusive essa cena foi muito bem retratada no filme Troia, um filme que foi produzido recentemente por Hollywood. Quem que vai falar sobre as ninfas? Ninfas são belas figuras femininas que ocupam os campos e bosques. Não envelhecem e não são imortais. Tem o poder da cura e profecia. Isso mesmo, tinham também o poder da cura e da profecia, além de serem belíssimas figuras femininas, né? E os sátiros, Miguel? Sátiros são a figura de um homem meio bode e meio homem, com os chifres e a parte de baixo bode. Mas bem esquisito, né? Você já viu um sátiro? Não, nem quero ver. O sátiro, na verdade, a gente pode observar ele no filme do Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Inclusive o tutor do Percy Jackson é um sátiro, né? Um ser metade homem e metade bode. Bem esquisito, né?
mas fazia parte da crença grega. E os centauros, quem que vai falar? Centauros são um homem meio cavalo, com a parte de baixo da cintura, cavalo, e a parte de cima, homem. O centauro também pode ser visto no filme do Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Inclusive, o responsável pelo campo de treinamento onde o Percy é mandado é um centauro, correto? E as sereias? Sereias são seres marítimos que acima da cintura são mulheres e para baixo são peixe. E elas possuem um canto que feitiça os marinheiros e levam possivelmente à morte. Você sabe, Luiz, como que os marinheiros que acreditavam em sereias faziam para se defender do canto delas? O que eles faziam? Colocavam sereia no ouvido. Exatamente, colocavam cera no ouvido. E as górgonas, quem que vai falar sobre as górgonas? As górgonas são mulheres que elas têm ninhos de cobras na cabeça, têm cauda de serpente e a gorgona mais existente, entre as gorgonas existentes, a mais conhecida foi a Medusa. A Medusa, né, que foi derrotada pelo herói Perseu, se não me falha a memória. A cabeça dela foi degolada, ele cortou a cabeça dela, correto? E dando sequência aqui, as quimeras. Quem eram as quimeras? São seres de aparência híbrida de 2 ou mais animais, com um bom exemplo de... Elas possuem um poder de soltar fogo pelas narinas. Um bom exemplo de quimeras são corpo de leão, cauda de serpente e 2 cabeças, uma de leão e uma de cabra. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. O que você faria, supondo que acontecesse, é claro, se você encontrasse uma quimera? Ah, mas não sei. Você ia dar um abraço nela ou sairia correndo? Nossa, ia correndo, né? Lembrando sempre, claro que todos esses seres mitológicos fazem parte da crença dos antigos gregos. Não é que existiam, fazem parte da crença mitológica dos antigos gregos. E nós temos agora aqui a presença do Iago, do Rian e do Felipe, que vão falar para nós um pouquinho sobre as Olimpíadas. Pois é, as Olimpíadas que nós somos acostumados a assistir pela TV de 4 em 4 anos. A origem desses Jogos Olímpicos aconteceu na Grécia, né, Rian? Mas começando aqui, eu vou falar um pouquinho com o Iago, ele vai nos contar como que foi a origem das Olimpíadas. As Olimpíadas antigas foram uma série de competições disputadas por atletas, cidades e estados que formavam a Grécia Antiga. E me diz uma coisa, Iago, essa festa esportiva, essas Olimpíadas aconteciam em homenagem a quem? Ao deus Zeus. A Zeus, que era o deus dos deuses que habitava o Monte Olimpo. E Rian, como que era a chamada paz olímpica que acontecia durante esses jogos? Bem, os jogos aconteciam em 4 em 4 anos. Eles, no momento que havia essas batalhas, não aconteciam guerras. Eles participavam num campo, eles eram tratados como os heróis, recebiam coroas de louro, palmeiras e etc. Ah, então, na verdade, não havia medalha de ouro, de prata e de bronze como existe hoje, né? Não. Os atletas vencedores desses jogos, eles eram premiados com coroa de louros e o quê? Palmeiras e tratados como os heróis. Ah, e um detalhe importante, só os homens participavam desses jogos, não é verdade? E o Felipe vai falar um pouquinho para nós sobre as modalidades. O que eles jogavam naquela época? Que esportes existiam, Felipe? Já existia futebol? O que existia, na verdade? O que você pesquisou aí para nós? Os atletas disputavam várias modalidades, como, por exemplo, arremesso de disco, corrida, salto em distância, natação, boche, pentatlo. Opa, calma lá, o que era o pentatlo? O pentatlo era uma prova, né, que envolvia 5 atividades esportivas, né? 5 atividades em uma só prova. Era uma das mais difíceis que eram realizadas na Grécia Antiga. E qual dessas provas você achou mais interessante, Felipe? Do boxe. Boxe? É. O boxe. O boxe que existe, né, até os dias de hoje.
E uma coisa bem interessante, né? Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, ao contrário dos Jogos modernos, que são bem diferentes, eles aconteciam durante apenas 5 dias, né? Então era um momento de paz entre as cidades-estados da Grécia Antiga. No primeiro dia, havia uma espécie de abertura, como existe hoje, né? E no último dia das atividades esportivas, no 5º dia, era feita, portanto, a premiação dos atletas vencedores, que eram recebidos, né, nas suas cidades como verdadeiros heróis, né, por terem participado desses Jogos Olímpicos. Então, essa foi um pouquinho a respeito das Olimpíadas, essa festa esportiva que se originou na Grécia, né, e no século XIX foi reativada e hoje é uma grande festa esportiva no mundo todo, não é mesmo? Então, obrigado pela presença de vocês e parabéns. Bom, e agora nós temos aqui a presença da minha amiguinha Maria, e ela foi convidada a fazer uma pesquisa sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, Maria, ela está no livro do Homero chamado A Ilíada, né, porque os gregos chamavam Troia de Ilion, e por isso que o livro recebe esse nome de Ilíada. Mas, Maria, conte para nós um pouquinho como que foi essa Guerra de Troia, o que gerou essa guerra entre gregos e troianos. Um certo dia, o rei de Troia raptou Helena, a mulher mais bonita da Grécia. E daí eles tentaram recuperar ela. Mas só que Troia era muito reforçada e eles não conseguiram. Demorou 10 anos para eles terem uma ideia para conseguirem recuperar ela. Na verdade é assim, né? A Helena era uma mulher muito, muito, muito bonita. E o Paris, que era o príncipe de Troia, se apaixonou por ela e raptou Helena. E os gregos ficaram furiosos, né? Principalmente o marido dela, o famoso Menelau, porque a honra dos gregos foi ferida. E eles organizaram uma grande expedição que reuniu soldados das principais cidades-estados da Grécia Antiga, né? Para resgatar a Helena e resgatar a dignidade também dos gregos. Mas eles demoraram 10 anos, né? Foram diversas batalhas, eles não conseguiam invadir a cidade de Troia, que era fortificada por altas muralhas. Mas aí, né, Maria, teve um homem chamado Ulisses que teve uma ideia brilhante. Conte para nós qual que foi essa ideia. Ulisses teve a ideia de construir um cavalo oco de madeira para entrar 100 homens e eles deixaram lá na porta de Troia. E eles achando que a Grécia tinha se rendido e levaram o cavalo para dentro, mas eles não sabiam o que tinha dentro. E daí fizeram uma festa, mas quando todos foram dormir, na madrugada eles pegaram e abriram os portões e invadiram a Troia e conseguiram ganhar a guerra. Isso mesmo, e assim, dessa maneira, com a engenhosidade, com a criatividade do Ulisses, os gregos conseguiram entrar dentro da cidade de Troia, abrir os portões, e aí os gregos invadiram e conquistaram. E nessa guerra de Troia, Maria, você deve ter visto que lutaram os maiores heróis da Grécia naquele momento. Aquiles, que morreu nessa guerra, inclusive, né, o próprio Menelau, o Ulisses, que teve essa ideia brilhante, o Heitor, que era irmão do Paris, que era o príncipe de Troia. Enfim, né, é uma guerra que mistura história com um pouco de mitologia também. Tudo isso está descrito no livro do Homero, A Ilíada. E aí tem um outro livro que eu vou pedir para você ler, para você contar para nós um outro dia aqui, né, que é o livro da Odisseia, que narra a história do retorno dos heróis que lutaram na Guerra de Troia. Né? Por que Odisseia? Porque Ulisses, né, na Grécia Antiga, era conhecido como Odisseu. Então a Odisseia é o retorno dos heróis gregos até a sua terra natal, de volta para a Grécia. E uma coisa interessante, né, Maria? Hoje em dia as pessoas usam a expressão cavalo de Troia, né, ou presente de grego, para se referir quando é uma coisa, quando é uma armadilha, ou quando é uma espécie de um presente que não vai trazer benefício, e sim coisa negativa, né? Então, obrigado, Maria, pela sua presença e obrigada pela história que você nos contou aqui. Palmas para a coleguinha.